Muito obrigado pelo convite e muito obrigado a todos por estarem aqui hoje e também àqueles que nos veem à distância, que é realmente aqui uma das marcas desta universidade. Eu estava a pensar, quando eu venho do Alentejo, venho de Beja, cheguei a Lisboa em 1988 e lembro-me exatamente da abertura da Universidade Aberta. Lembro-me de passar por aqui todos os dias, porque ia sempre aqui à cantina da Faculdade de Ciências. À noite, normalmente tinha ido à cantina à hora do almoço no técnico e depois vinha aqui à Faculdade de Ciências, que era a melhor cantina. Então passava sempre aqui ao pé deste magnífico palácio e hoje é a primeira vez que aqui entro e realmente é muito impressionante. Eu pensei falar-vos um pouco sobre aquilo que é o tema da própria universidade, que é a abertura e a importância da abertura. A importância da abertura ao mundo e eu, naquilo que foi a visão que tivemos sobre a ciência e a inovação no mundo, escolhemos como a visão para a Europa a ciência aberta, a inovação aberta e a abertura ao mundo. E para falar da abertura, pensei que deveria fazer este triângulo tão importante, que é o triângulo da abertura, da educação e da tecnologia. E que esses seriam temas que poderíamos discutir aqui esta tarde. Comecemos pela abertura e o impacto da abertura e aquilo que para mim é a importância de sermos abertos ao mundo. Há uns meses atrás, numa sessão extraordinária dada pelo antigo primeiro-ministro Carl Bildt, ele falava exatamente da abertura e da prosperidade. E essa abertura e prosperidade e ligar à Europa. E pensar, mas será que a Europa foi sempre o centro do mundo? Não, a Europa não era o centro do mundo. E do século I ao século X não éramos realmente de todo o centro do mundo. Ele contava uma história que talvez para nós portugueses nos toca, mas que é uma história que muitas vezes nos esquecemos, porque falamos das nossas descobertas, mas não falamos do período antes das nossas descobertas. E ele falava exatamente no período entre 1400 e 1430, em que os chineses, na altura, estavam muito à nossa frente. Tinham melhores barcos, tinham mais pessoas e tinham melhor tecnologia. E nessa altura, um almirante, Zheng He, foi à descoberta do mundo. O imperador achou que seria realmente o melhor que a China podia fazer na altura, era abrir ao mundo. E nessa altura, este imperador decide que Zheng He deveria fazer 7 expedições. 7 expedições que mudaram o mundo entre 1400 e 1430, mas o interessante é o detalhe. Zheng He tinha mais de 28 mil homens, tinha barcos que eram 5 vezes maiores do que os barcos que se poderiam fazer na altura na Europa, barcos de 1500 toneladas, era algo nunca visto. E assim foi, pelo Pacífico, pelo Índico, e quase descobre a América. Mas em 1430 acontece que o sentimento na corte, ao lado do imperador, muda drasticamente. E muda de tal ordem que, basicamente, o imperador diz: não, isto é muito perigoso. A abertura ao mundo é muito, muito perigosa. As influências dos estrangeiros são perigosas e vamos fechar-nos. E assim foi. Mandou fechar os estaleiros, destruiu toda a informação sobre estas viagens. Hoje ainda temos muito pouca informação sobre estas viagens. E depois sabemos o que se passou, 400 anos de isolacionismo da China. Eu acho que é isso que não nos podemos esquecer. Mas melhor, ou mais interessante na história, é que algumas décadas depois, Portugal e Espanha, mas sobretudo, diria eu, Portugal, viram uma oportunidade extraordinária, que era exatamente descobrir o mundo. E há um livro que ele me aconselhou, Carl Bildt, que eu li há pouco tempo, nas minhas viagens de avião, que se chama Why the West Rules for Now, não é? E que explica exatamente esta dinâmica. E há uma frase do livro que vos queria ler, porque mostra exatamente aquilo que aconteceu e podemos aprender muito com a história. E diz assim, vou ler em inglês, porque talvez a tradução me sairia mal. With the benefit of hindsight, it is tempting to see 1430,
as perhaps the decisive moment in world history, the point when Western rule became possible. Prince Henry, the navigator, grasped the possibility, and the Emperor Zheng Tong rejected. The planet's fate hung on the decision of these two men. Eu acho que, se olharmos para isto, percebemos a importância da abertura na prosperidade e a importância da abertura na criação de riqueza. E, portanto, hoje, quando vemos os populistas e os extremistas a dizerem-nos que nos devemos fechar ao mundo, devemos responder-lhes com história, com factos sobre a história. O ponto é que a abertura de 1400 não é a abertura de hoje. E aí temos que olhar para o que é que mudou no mundo e o que é que mudou, sobretudo, nos últimos séculos. E há um sociólogo americano que eu gosto muito, que é o Parag Khanna, que diz sempre que passámos, no fundo, e nós portugueses conhecemos bem isso, no século XIX, por impérios que eram verticalmente integrados, para depois, no século XX, nações que eram horizontalmente interdependentes, mas hoje, no século XXI, nem podemos estar verticalmente integrados, nem horizontalmente interdependentes, vivemos num mundo em rede global. E no mundo em rede global, há dois pontos muito interessantes. É que a única maneira de influenciarmos numa rede, por definição, e agora falo como engenheiro, é através da solidariedade e através da conectividade. E se nós não conseguirmos perceber que é através dessa abertura entre a conectividade e a solidariedade que o fazemos, não percebemos onde é que estamos. E por isso os populistas hoje usam muito esta ideia de voltar ao passado. Um passado que eles imaginam melhor. E um passado de fronteiras físicas. Ou um passado, como eu costumo dizer, que é o passado de pensar que se fecharmos as nossas fronteiras, se acabarmos com a abertura, voltaríamos a ter prosperidade. Mas nós nunca tivemos prosperidade quando fechamos as fronteiras. E o Parag Khanna diz de uma maneira interessante, porque no fundo a política, e o Sr. Presidente da República ainda ontem falava sobre a democracia 4.0, e nós estamos num momento em que temos uma revolução industrial 4.0, mas a democracia ainda não é 4.0 e a política não é 4.0. Talvez seja 1.1, como ele dizia, 1.0 ou 2.0, mas não é 4.0. E o ponto é que para nós a soberania no mundo físico, e Jean Baudin definia isso em 1596, a soberania era imprimir moeda, poder receber impostos e declarar a guerra. E hoje a soberania não é isso. E Parag Khanna diz, a conectividade, no fundo, é a nova soberania. A conectividade, diz ele, e não a soberania, tornou-se o novo princípio organizacional da espécie humana. E eu acho que aquilo que vivem aqui na Universidade Aberta, e eu diria que a Universidade Aberta teve essa característica de, no fundo, estar um bocadinho antes do tempo. O que é bom e é mau, não é? Porque quando estamos antes do tempo, às vezes não somos percebidos pela própria sociedade. E a Universidade Aberta percebeu essa rede muito antes de tantos outros. E eu, que sou estudante do técnico, lembro-me que nos anos 90 o técnico não percebia ainda esse conceito de rede, e já a Universidade Aberta era, por definição, uma rede. E, portanto, o primeiro ponto que gostava de fazer era este ponto da nova soberania num mundo 4.0, que é uma soberania que, no fundo, é um pouco como nós só podemos ser mais soberanos se partilharmos a nossa soberania. Ao contrário do que se poderia imaginar, as pessoas poderiam pensar, não, eu sou mais soberano se eu guardar a minha soberania. Mas se os problemas são globais, se nós temos que resolver um problema de cibersegurança, será que somos mais soberanos se o resolvermos sozinhos? É difícil, porque a cibersegurança não passa de uma fronteira para a outra e diz, agora estou em Portugal, agora estou em Espanha. Ou as mudanças climáticas. Será que as mudanças climáticas, se um país, Portugal, diz, eu vou fazer tudo para as mudanças climáticas sozinho, se não tem feito absolutamente nenhum. Mas,
Se partilharmos a nossa soberania com outros, que é o caso da União Europeia, então sim, temos mais soberania. E, portanto, é difícil de explicar, porque, obviamente, um populista ou um extremista, no quadro político atual, diria exatamente o contrário. Quando o Presidente Juncker lançou a ideia de ter uma guarda costeira europeia, que hoje temos, graças ao Presidente Juncker, as primeiras reações foram: não, guarda costeira europeia quer dizer que nós vamos perder a nossa soberania. Não, mas é que se nós quisermos conseguir tratar o problema que temos em relação aos refugiados, em relação às fronteiras, temos de ter uma guarda costeira. Isso vai diminuir a nossa soberania? Não, eu acho que vai diminuir a nossa soberania é pensarmos que o problema dos refugiados é um problema que só é um problema da Itália ou um problema da Grécia. Não é um problema de todos nós. E deixava-vos aqui este como o primeiro ponto da abertura, que penso que é realmente o ponto da Universidade Aberta. Mas a abertura só funciona neste triângulo entre a tecnologia e a educação. E gostava de vos deixar aqui algumas ideias sobre como é que eu vejo e como é que tenho visto nestes 3 anos a educação na Europa. A educação ao nível secundário, a educação ao nível superior. Talvez o ponto que mais me assusta e que mais me preocupa é que, no fundo, nós estamos também na educação, ainda numa educação que não é 4.0. E ela não é 4.0 porque nós continuamos nós próprios, e aqui falo não só professores, mas também os pais, a pensar que podemos aconselhar os nossos filhos a estudar para terem uma determinada profissão. Para serem advogados, para serem engenheiros, para serem médicos. Mas isso vai ser um número muito reduzido de profissões, vis-à-vis o número de profissões que vão existir. O World Economic Forum lançava este ano um estudo que dizia que 65% dos alunos que entram hoje na escola primária trabalharão em profissões que ainda não existem. Então, como é que eu preparo os meus alunos para essas profissões que ainda não existem? Mas há uns anos, exatamente quando estava em Davos, tive uma experiência que acho que se adapta e gostava de vos contar em relação a esta democratização da educação, que é muito interessante. Eu estudei na Universidade de Harvard, e quando a pessoa estuda em Harvard, talvez o sítio onde nós pensamos que gostaríamos e que não conseguimos lá chegar é Stanford. Stanford é realmente a universidade mais difícil de entrar nos Estados Unidos. E uma vez, vamos ver um professor de Stanford que contava uma história interessante. Stanford, que é dificílimo de entrar, portanto, estamos a falar, em Harvard entram 5% dos candidatos, em Stanford entram 2 ou 3% dos candidatos, do mundo inteiro. E ele contava que, a uma dada altura, decidiu que iria abrir o curso, portanto, ele tinha uma disciplina de informática no primeiro ano de Stanford e decidiu que deveria abrir essa disciplina ao mundo. Isto ainda nos primórdios. E então abre essa disciplina ao mundo através dos vídeos normais, que todos vocês conhecem aqui na Universidade. E abriu a disciplina ao mundo, mas achou que não era suficiente. Ia também abrir o próprio exame da disciplina a quem quisesse passar o exame. Estamos a falar de Coding 101, ou seja, os primeiros básicos de programação. E assim fez, abriu a todo o mundo. E milhares de pessoas escutaram, ouviram, viram os vídeos e milhares de pessoas passaram o exame. O mais interessante do resultado, que eu acho que é de partilhar, é que quem teve a melhor nota foi uma rapariga de 15 anos que vivia em Lahore, no Paquistão. E nos top 20 das notas melhores da aula de coding de Stanford, com os melhores alunos do mundo escolhidos a dedo, não havia nenhum. E eu acho que esta capacidade do mundo digital que a Universidade Aberta conhece bem, de ir buscar, de incluir aqueles que de outra forma nunca poderiam estar. E eu lembro que na altura me chocou,
porque obviamente me tinha custado imenso entrar para Harvard e era muito difícil, e o Dean de Harvard diz, não, nós em Harvard temos que ir realmente também para o online, porque nós queremos exatamente ir buscar, entre aspas, essa pessoa em Lahore, ou na China, ou na Índia, que de outra maneira nunca conseguiria chegar sequer a fazer um application para entrar em Harvard. E eu dizia, não, mas isso não é possível, porque as pessoas, os bons conseguem estar aqui porque trabalharam para isso. Mas há toda uma parte da sociedade que está excluída e pode ter pessoas extraordinárias. Eu acho que no futuro da educação não vamos ter um mundo físico nem digital, mas vamos ter entre os dois. E quem não tiver nesses dois mundos não chegará. Mas aquilo que hoje talvez me preocupa ainda mais do que este ponto, porque este ponto eu acho que todos estão a abrir e, no fundo, de certa forma, a seguir esse caminho, é como é que nós vamos realmente construir um caminho que é físico e que também é digital, mas que, ao mesmo tempo, nos leva a preparar os alunos para essas profissões que ainda não existem. E eu acho que essa preparação só pode ser feita através de uma matriz entre o físico e o digital e entre as várias disciplinas. Quanto mais o mundo vai ser digital, mais a necessidade de ajudar as pessoas a navegar nas interseções. Porque o core da disciplina, todos vamos ter que saber o core da disciplina, todos vamos ter que saber aquilo que é, em profundidade, a nossa disciplina. As pessoas às vezes dizem-me assim, que eu falo muito sobre as interseções entre as disciplinas e as pessoas dizem, então isso quer dizer que as pessoas agora já não vão estudar a fundo a disciplina. Não é isso. É que o mundo é muito mais concorrencial, é mais difícil e vamos ter que estudar o fundo, mas também vamos ter que saber navegar nas interseções. E isso eu acho que na Europa ainda estamos muito longe, muito longe. A primeira experiência que estamos a viver é na Finlândia, aliás, com uma Ministra da Educação que tem, se não me engano, menos de 30 anos, e é também um exemplo de juventude e a mudar um sistema de ensino que é muito bom, mas a mudar ainda para melhor. E na Finlândia a experiência está a ser feita nesse momento da interseção entre as disciplinas, ou seja, numa parte do ensino secundário, ter partes que não são disciplinas, mas são eventos, e que os alunos possam analisar, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, em termos de sociologia, em termos de antropologia, em termos de matemática, em termos de psicologia. E aí os alunos vão se habituar a trabalhar exatamente nessas interseções. E porquê? Porque no futuro, e mesmo hoje, aquilo que se descobre-se nas interseções e não no fundo das disciplinas. E essa é que é a verdade e temos que admitir essa verdade. Quando nós olhamos para os últimos prémios Nobel, a maior parte desses prémios Nobel não são da disciplina. Os prémios Nobel de Medicina, normalmente, nos últimos anos, não têm sido médicos. Eu conto sempre a história da Tu Youyou, que é uma chinesa que ganhou o Prémio Nobel da Medicina, que é farmacêutica, e que, ao ler uma poesia com mais de 2000 anos, vai encontrar a cura para a malária através da artemísia. E eu acho que isso é uma história tão bonita e tão única que deveria ser uma inspiração para todos os professores. De pensar que um Prémio Nobel da Medicina vem da ligação com as ciências sociais, vem de uma poesia, vem de uma mulher que, ao ler, descobre algo que se fazia há 2000 anos e consegue retirar para os dias de hoje e cura milhões de pessoas da malária. E o mundo digital vai ser exatamente isso. Há uns anos atrás, no National Institute of Health, nos Estados Unidos, que é o maior instituto de saúde, o Francis Collins, que é um dos maiores especialistas e o presidente do instituto, contava uma história que eu acho extraordinária. Um dos grandes desafios do instituto era fazer a sequência do genoma dos glóbulos brancos. Os glóbulos brancos são aqueles que nos defendem e eles têm combinações que são de 10 elevado a 30, ou seja, são tantas as sequências
que a ideia é que eles têm que fazer sequências de 1 milhão de sequências de glóbulos brancos e quanto tempo é que isso demora e se é uma coisa feita com precisão ou não. E ele contava-me que, naquele tempo, há uns anos atrás, isso demorava mais ou menos quase 4 horas e meia, com uma precisão de 70%. Tentaram, foram os melhores especialistas do mundo. Tentaram resolver o problema, conseguiram melhorar de 4 horas para 3 horas. Até que um dia, um professor de Harvard de computação lhes disse porque é que vocês não vão a um website chamado Top Coder e põem um desafio nesse website para as pessoas tentarem resolver esse problema. E eles assim fizeram até um prémio de $6.000, que basicamente não é um grande prémio, portanto era um prémio. Tiveram 122 pessoas que concorreram, de 69 países. E o interessante é que essas pessoas que concorreram conseguiram reduzir de 4 horas e meia para 10 segundos. E para uma precisão de 80 e tal %. Mas melhor, nenhum deles era biólogo, nem nenhum deles tinha sequer background em life sciences. E, portanto, quem consegue resolver esta situação foi exatamente porque eles abriram ao mundo e foram buscar alguém que nem sequer era da disciplina. Porquê? Porque as pessoas da disciplina, no fundo, acabam por pensar todas da mesma maneira. E porque aqueles que conseguiram porque pensaram que não era impossível. Eles nem sabiam que demorava 4 horas e meia, que isso era o recorde até naquela altura. E eu acho que se nós construirmos o nosso sistema de educação através desta ligação do físico e digital, que não pode ser só digital, mas também não pode ser só físico, que não pode ser só interdisciplinar, mas também não pode ser só as disciplinas na sua profundeza. Nós aí temos a mistura perfeita. E eu acho que o sistema vai ter que se adaptar. Eu dizia ontem que tive uma visita extraordinária à Carnegie Mellon, nos Estados Unidos, em Pittsburgh, e uma das coisas que me atraiu imenso de ir a Carnegie Mellon foi quando o Dean, que se chama Subra Suraj, que agora foi para Singapura, me contava que um aluno, quando vai para Carnegie Mellon, chega à Carnegie Mellon e o aluno é que diz que curso é que quer tirar. E eu disse, mas o que é que isso quer dizer, que curso é que quer tirar? Ele disse, é um exemplo, por exemplo, um aluno pode ver e dizer que quer ter uma licenciatura em música e em física. E então nós construímos para esse aluno uma licenciatura de música e física. Isto é extraordinário. Isto é extraordinário, não é? Portanto, eles vão buscar os melhores dos melhores, nos melhores talentos. E depois imaginem, e isso fez-me logo lembrar, porque uma das pessoas que me tem inspirado muito nestes últimos anos tem sido a Fabiola Gianotti, que é a presidente do CERN na Suíça, a diretora-geral do CERN, que é exatamente isso. Ela era pianista e a uma dada altura teve que escolher, na Itália, um país muito parecido com Portugal nesse aspecto, se podia seguir música ou se tinha que ir para a física, e decidiu ir para a física, mas o que ela gostava também era ter sido pianista. Será que há ligações entre a música e a física? Sim, de certeza que há grandes ligações entre a música e a física, não é? E, portanto, isso são o que me inspira para a construção do nosso novo programa. Depois, queria-vos falar um bocadinho sobre a tecnologia e sobre a inteligência artificial, até porque tinha inicialmente previsto falar mais sobre esse ponto. Portanto, neste nosso triângulo da educação, da tecnologia e da abertura. Eu sou um apaixonado pela inteligência artificial, porque sou engenheiro, e custa-me imenso hoje ver o negativismo que vemos em relação à inteligência artificial. E o medo que vemos em relação à inteligência artificial. E ainda no outro dia relia um livro que gosto muito, que talvez os mais velhos conheçam, que é o Fahrenheit 451, um romance distópico, de um homem que é o Ray Bradbury. E o Ray Bradbury, a uma dada altura, recebe uma carta de um amigo, também escritor, e que lhe diz: Ray, tenho muito medo que os robôs nos venham a substituir, muito medo para o futuro. E isto passado nos anos 70. E o Bradbury responde: não, eu não tenho medo dos robôs, eu tenho medo dos homens. E eu acho que o que nos esquecemos muitas vezes é que a inteligência artificial não é a inteligência humana.
Há pouco tempo, quando aparecia, não sei se viram nas redes sociais, apareceu de repente que havia 2 computadores na Facebook, acho que era no Facebook, que tinham criado, portanto, eram 2 computadores de inteligência artificial, supostamente tinham começado a falar entre eles, e de repente criaram uma nova língua, e os programadores tiveram que os desligar da corrente. E então eu recebi imensas... Era obviamente mentira, mas as pessoas vivem num mundo que acham que isso era possível. Mas isso não é possível, quer dizer, o robô mais inteligente que eu já vi, que é a Sofia, ou não sei o quê, tem o cérebro de um rato, quer dizer, não... Eu acho que esse medo é terrível para o nosso futuro. E eu acho que temos que fazer um exercício, que é pensar, a inteligência artificial tem que ser uma escolha política, e essa escolha política tem que ser a escolha de dizer nós não queremos uma inteligência artificial que nos substitua, isso não me interessa absolutamente nada. Mas eu gostava de ter uma inteligência artificial que me ajudasse a ser um melhor Carlos Moedas. Por exemplo, quando eu tenho que estar a pensar nos números todos do orçamento da União Europeia com tantas linhas, se eu tivesse um chip que me os dissesse atrás da orelha e que me fizesse as contas, eu depois poderia pensar melhor se fizesse isso, porque isso seria extraordinário. Portanto, eu quero uma inteligência artificial que me ajude a ser melhor, a ser uma melhor pessoa, a ser mais inteligente. Mas a inteligência artificial nunca pode substituir a nossa inteligência. E é engraçado porque eu costumo dizer que temos de fazer um exercício de olhar para o passado, de olhar para nós também e pensar 2 coisas. Primeiro, no passado. Quando vamos aos livros de história, relemos estes medos, não é? E em 1825, quando se fez os primeiros caminhos de ferro em Inglaterra, acho que era Stockton and Darlington, tenho aqui, Railway, as primeiras notícias dos jornais eram: isto é muito perigoso, as pessoas não vão conseguir viajar a 30 milhas por hora e podem mesmo ser desfiguradas por viajarem a essa velocidade, não é? E, portanto, isto eram as notícias do jornal em 1825. Portanto, eu tenho muito medo que os meus filhos, e que daqui a 100 anos alguém leia as coisas que nós dizemos hoje e ache exatamente o mesmo que eu achei ao ler isto. Depois acho estranho, acho que fazemos um exercício também em relação a nós, que é, mas acham mesmo que os computadores, a inteligência artificial nos vai tornar obsoletos? Quer dizer, a inteligência artificial não tem vontade própria. A inteligência artificial não pode ter aquilo que nós temos, que é muito para lá do ensino e da nossa própria, que é a nossa própria experiência. O Polanyi dizia sempre, nos anos 50, que os homens sabem mais do que aquilo que dizem. Não é? Se nós, obviamente, eu acho que a experiência daqueles que estão hoje aqui na sala é muito diferente da experiência daqueles que estão lá em casa a ver. E aqueles que estão aqui na sala estão a ouvir, talvez, pelos meus gestos, pela minha química, pela minha maneira de falar, pela interação, vão ter uma experiência muito diferente dos que estão lá em casa. Portanto, essa parte, eu diria, da linguagem e daquilo que hoje é a experiência, é muito... Porquê é que as pessoas cada vez vivem mais nas cidades? Porquê é que não vivemos todos, cada um num canto, no campo, sozinhos? Porquê é que as pessoas querem vir para as cidades? Porquê é que a criatividade ela está em cidade? Porque essa diversidade, a experiência, o viver em conjunto, nos diz e nos ensina coisas que não estão nos livros, nem que podemos aprender nos livros. Eu, quando fui fazer o programa Erasmus nos anos 90, na altura, os professores do técnico, à exceção de um que me ajudou imenso, diziam que não valia a pena, que era ir lá para fora, que eu estava muito bem a fazer ali o 5º ano do técnico e tinha que ter betão 3 e betão 5, já não sei se era 5 ou 3, para a minha vida. E há um professor na altura, que era o professor Quintela, que era um dos maiores homens da hidráulica em Portugal, que dizia, não, o senhor Moedas vem de Beja, tem que ir ver mundo. E isso era verdade, isso era verdade. E, portanto, não era o que é que eu ia aprender de betão, era o que é que eu ia viver, não é? E eu acho que isso me leva a ter realmente muita confiança que aquilo que é o futuro é um futuro em que as máquinas nos poderão ajudar. E, portanto, se as máquinas nos podem ajudar, se a inteligência artificial nos pode ajudar, isso é bom para nós. Nós só temos é que ver como é que nós, como políticos, podemos ter escolhas que façam que vamos criar novas profissões
que existirão, porque, reparem, haverá sempre trabalho, haverá sempre emprego enquanto há problemas. E o mundo está cheio de problemas, portanto, nós temos problemas para resolver e, portanto, vamos ter sempre profissões para resolver esses problemas. E, por isso, não me queria alongar mais, mas queria deixar esta mensagem de que realmente temos que olhar para o passado e temos que olhar para o passado para ver o futuro. E pensei que numa universidade seria a melhor maneira de fazer. E lembrei-me só, para fechar esta fase, antes das perguntas, de algo que li há muitos anos sobre Platão e Sócrates e o filósofo. Sócrates, como sabem, dizia que não se deveria escrever, ou que ele não queria escrever a sua sabedoria, que era uma coisa que, aliás, era má, porque se ele escrevesse essa sabedoria, seria esquecida. Ou seja, a linguagem escrita era algo que seria mau para o conhecimento. E Platão escreve as ideias de Sócrates e, ao escrever essas ideias, acrescenta, o escrever é um passo atrás para a verdade, dizia Platão. Não é irónico, minhas senhoras e meus senhores, que eles realmente foram imortalizados exatamente pela invenção da palavra escrita? Os dois. Eu acho que nos faz muito pensar e a mim me torna sempre muito humilde em relação ao futuro e, sobretudo, em relação àquilo que sei e aquilo que ainda posso aprender. Muito obrigado.